Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Ferreira de Paiva, sou acadêmico de Direito da Universidade Federal do Amapá e, junto com meu colega Tiago Amaral Sacramento, vamos explanar para vocês uma temática que é critério avaliativo para a finalização da disciplina de Direito da Informática, ministrada pelo professor Raul José Galade de Oliveira, mais especificamente sobre a temática saúde na pandemia e a influência da internet. Nesse sentido, não é surpresa para ninguém que vivemos um período pandêmico de 2020 e 2021 até a presente data. A estimativa do G1 demonstra que 688.205 pessoas perderam a vida até 31 de outubro de 2022, somente no Brasil. Nesse sentido, o presente trabalho, o presente vídeo, vai tentar demonstrar os lados positivos e os lados negativos dessa pandemia referente à área da saúde com a influência da internet, certo? Convém frisar que houve diversos investimentos, uma atenção profunda, uma atenção maior em relação à saúde, mais especificamente nos investimentos. Por exemplo, os investimentos para as pesquisas que obtiveram para chegar ao resultado da vacina. Todo mundo sabe que foi em tempo recorde, poucas pessoas não esperavam essa vacina em menos de 2 anos. E a vacina saiu e as pessoas obtiveram acesso justamente por causa desses investimentos, certo? Todavia, tem os lados negativos, como por exemplo, a criação da infodemia. É um termo novo que significa o bombardeamento de fake news referentes especificamente à questão da Covid-19 em relação a tratamentos. Muitos políticos, muitas pessoas começaram a compartilhar utilizando da internet, utilizando das redes sociais, métodos milagrosos para se chegar à cura da Covid-19 ou reduzir os efeitos da Covid-19. Daí a Organização Mundial da Saúde denominou esse bombardeamento de fake news como infodemia, que são as notícias falsas referentes à Covid-19 durante a pandemia. Daí, importante frisar o que cita o doutrinador Romualdo Marques. Ele afirma que, partindo dos pressupostos da importância dos avanços tecnológicos, a utilização da internet e redes sociais para inteirar-se de notícias em tempo real, percebe-se, por outro lado, o crescimento de notícias falsas que são veiculadas nas redes sociais de forma rápida e multiplicada entre a população, que em linguagem metafórica pode-se entender como um vírus que contamina a comunicação e promove ações e comportamentos contrários às orientações das autoridades técnicas no campo da saúde. Como se vê, houve uma pandemia do vírus da Covid-19, mas também, por outro lado, a internet foi uma principal norteadora da infodemia, que foi uma pandemia de informações falsas. Daí podemos ver políticos que, com um pouquinho de suposição, começaram a destoar essas notícias, que foi, claro, o caso da utilização da cloroquina, que não foi efetivamente comprovada, né, a eficácia desse remédio no tratamento da Covid-19. Ademais, podemos citar o que a Organização Pan-Americana da Saúde afirmou acerca da infodemia. Ela disse que é um grande aumento no volume de informações associados a um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenções duvidosas. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente como um vírus, certo? Desse modo, percebe-se que houve nessa rede de informações que impediu a sociedade de chegar ao tratamento correto da Covid-19. Muitas vezes, algumas pessoas acreditavam que nem era necessário ir ao pronto atendimento, justamente porque já estavam sendo medicadas, entendeu? Isso sim pode ter ocasionado algumas perdas de vida, mas é um lado extremamente negativo, né, da utilização da internet no contexto
pandêmico inerente à questão da saúde. Daí, é importante citar que o direito à saúde é um direito basilar para a obtenção da dignidade da pessoa humana, certo? Esse direito ele é previsto no artigo 196 da Constituição Federal, o qual fala que é direito de todos e um dever do Estado a saúde, garantido mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal, igualitário e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Nesse sentido, convém citar os pontos positivos da influência da internet na saúde, certo? Porque durante o período pandêmico, a internet foi a principal fonte, foi a principal norteadora de um desvio do foco da pandemia, certo? Enquanto as pessoas ficavam dentro de casa, a comunicação se via somente pela internet. As redes sociais, o acesso às redes sociais, as interações virtuais se intensificaram. Foi criada diversas tecnologias, diversos meios para se manter essa comunicação via internet, como por exemplo, se desvirtuando um pouco da saúde, como por exemplo na educação. Houve um avanço tecnológico inerente à educação. O país ele não parou, ele parou por um curto período, mas ele continuou justamente por causa da utilização da internet. Houve uma intensificação nos investimentos inerentes à tecnologia 5G de internet, que justamente pode facilitar o acesso à comunicação. Houve uma apresentação de projetos como a ambulância 5G, que seria uma ambulância que, no momento em que pega o paciente, aquela pessoa que está em um estado crítico, dentro da própria ambulância o médico já consegue, o enfermeiro já consegue fazer o tratamento via internet 5G. Existem, por exemplo, cirurgias hoje em dia que se intensificaram durante o período pandêmico, a possibilidade de utilização dessa tecnologia, que é justamente uma cirurgia que é feita por um médico do outro lado do país, utilizando da internet 5G, utilizando também os robôs, para se fazer a cirurgia como se estivesse presente. Entendeu? Às vezes é muito mais precisa do que a própria utilização do presencial do cirurgião. Ademais, combatendo também essa infodemia, os órgãos públicos utilizaram, principalmente o Ministério da Saúde, utilizou-se também na internet, das redes sociais, como uma principal fonte de informação e não desinformação, demonstrando qual seria o melhor caminho, solicitando as pessoas para ficarem em casa com algumas medidas de restrição aplicadas pelo poder de polícia e da administração, e também o método que as pessoas, que os indivíduos deveriam utilizar para evitar o máximo possível do contágio do coronavírus, certo? E por fim, a gente pode dizer também que os jogos virtuais, as redes sociais e as plataformas de comunicação, além de aproximar os indivíduos, não deixarem tão distantes, também tratou a saúde mental da população. Porque uma pessoa que fica isolada, ela acaba perfazendo diversas emoções, diversos sentimentos. A solidão em si é quase uma doença. E no mundo em que as pessoas cada vez mais possuem ansiedade, depressão, a internet, durante esse período, foi de suma importância justamente para manter a sanidade mental, digamos assim. Pessoas que não se viam há anos voltaram a se falar justamente por causa da internet. Isso sim tem relação com a saúde, porque tratou a saúde mental da população. Daí, trazendo o assunto para a ótica jurisprudencial da utilização da internet no contexto pandêmico inerente à saúde, cita-se uma solução de controvérsias emitida pela Corte Internacional de Justiça referente à responsabilização dos países, no caso mais especificamente da China, por não ter informado em tempo hábil, por não ter disponibilizado as informações necessárias para esse combate à pandemia da Covid-19 em tempo suscetível de uma melhor resposta dos governos internacionais. Essa resolução fala que, em caso de controvérsia entre dois ou mais estados partes
Quanto à interpretação ou aplicação do regulamento, os Estados partes em questão deverão procurar, em primeira instância, resolver as controvérsias. O fracasso em chegar a um acordo não eximirá as partes em controvérsia da responsabilidade de continuar a procurar resolvê-la. Caso a controvérsia não seja resolvida pelos meios descritos no parágrafo 1º, os Estados envolvidos poderão concordar em referir a controvérsia ao diretor-geral. Um Estado parte poderá a qualquer momento declarar por escrito o diretor-geral, que seria os trâmites processuais internos em relação à Corte, que afirma que os Estados partes que concordem em aceitar a arbitragem como compulsória deverão aceitar a decisão arbitral como vinculante e final. O diretor-geral deverá informar a Assembleia de Saúde sobre tal ação conforme apropriado. E em caso de litígio entre a OMS e um ou mais Estados partes referente à interpretação ou aplicação do regulamento, a questão será submetida à Assembleia de Saúde. Nesse sentido, os Estados partes interessados, que seria a população mundial, devem buscar a resolução da lide de forma consensual, por negociação ou mediação, pelo meio pacífico, justamente para, de alguma forma, responsabilizar a China pela negligência em informar a população ao todo sobre o perigo, sobre a possibilidade de contágio da Covid-19. Na verdade, eles tentaram omitir, tentaram ofuscar essa deflagração de uma possível pandemia, certo? Já em relação a uma jurisprudência nacional, cita-se o papel da Lei Geral de Proteção de Dados em relação à Covid-19, inerente à saúde. Por quê? Porque muitos planos de saúde passaram a cobrar, passaram a solicitar dos hospitais que possuem um sistema de saúde a preservação das informações, certo? Porque, querendo ou não, são informações sensíveis. Então, houve uma aplicação direta da LGPD em relação à proteção e à segurança de dados referente aos pacientes que estavam hospitalizados, aos pacientes que, por vezes, pegaram a Covid-19 e permaneceram com as suas informações protegidas justamente pela deflagração dessa legislação, pela atuação dessa legislação. Daí, convém trazer à baila uma decisão do STF, a título de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade número 6.388 do Distrito Federal, que afirma que, decorrente do direito da personalidade, o respeito à privacidade e à autodeterminação informativa foram positivados na Lei Geral de Proteção de Dados, como fundamentos específicos da disciplina da proteção de dados pessoais. Dentre esses dados pessoais, temos também as informações pertinentes à saúde. São dados sensíveis que precisam de proteção, assim como qualquer outro, como informações referentes ao CPF, ao RG e demais outros dados. Houve também uma aplicação direta relacionada à proteção da LGPD em relação à saúde. Daí, com essas informações sensíveis, podemos concluir que houve uma maior incorporação, sim, da utilização da internet em prol da saúde, apesar dos pontos positivos e negativos já citados, mas também houve uma significativa evolução na proteção dessas informações, como foi o caso da utilização da LGPD na jurisprudência citada aqui e citada também no artigo elaborado pelo Dueto. Olá, me chamo Thiago Amaral Sacramento e vou continuar a explanação do nosso trabalho que fala da saúde na pandemia, a influência da internet, que estou fazendo juntamente com o meu colega de turma, o Marcos Ferreira de Paiva, e tendo como orientador o professor Dr. Raul Galade, certo? Eu vou continuar de onde partiu o Marcos, falou da LGPD e estava falando das análises doutrinárias. Eu vou me ater agora às bases normativas pertinentes ao tema, tá bom? Eu queria começar falando sobre a saúde num contexto geral. A saúde é um direito social previsto na nossa Constituição Federal de 1988, nossa lei maior, E também a saúde é um direito previsto, é um dever do Estado, lá no artigo 196 da Constituição Federal de 88. 196 diz que a saúde é um direito e dever do Estado, que
tem que ser garantido através de políticas sociais e econômicas. E como se sabe, como o Marcos muito bem explanou anteriormente, nós passamos por uma pandemia, estamos passando ainda pelos resquícios dela, né, no finalzinho dela aí, e informo que para isso também esses artigos em relação à saúde na Constituição Federal foram muito importantes mesmo para que o poder público informasse, né, tomasse as medidas cabíveis. Bom, temos uma situação um pouco atípica em relação à pandemia, o que proporcionou uma relação, assim, uma situação mais atípica também no âmbito da produção de leis. Com a pandemia, nós tivemos a edição da Lei 13.979 de 2020, né, que dispunha sobre as medidas de enfrentamento de emergência da saúde pública. Só que, como se sabe, o processo de produção de leis no Brasil ele não é um processo de produção célere, certo? Então essa foi a primeira lei, né, que foi feita de forma bem célere, que foi a Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispunha medidas, falava de forma geral. Porém, o enfrentamento mesmo, como a gente pode dizer, no nível mais operacional, no nível mais palpável, foi editado através de medidas provisórias feitas pelo presidente da República durante a pandemia, o Jair Messias Bolsonaro, né? Nós tivemos algumas normas dele falando em relação à saúde na pandemia, né? E eu gostaria de trazer algumas que eu entendo como normas que têm a influência da internet, que é um dos nossas bases do nosso trabalho, e tem a questão da saúde na pandemia, certo? Então eu gostaria de trazer algumas medidas provisórias e também entendimentos que o Conselho Nacional de Medicina trouxe também, algumas recomendações que tem essa dualidade, tem esses dois temas que são a base do nosso trabalho, que é a saúde na pandemia e a influência da internet. A gente vai trabalhar essas normas que eu vou trazer para vocês. Vamos começar então pela medida provisória. Eu vou trazer duas. Eu vou falar da primeira, que é a medida provisória 927 de 2020, que trouxe especificidades em relação ao teletrabalho, que é o trabalho, né, à distância, que foi muito importante para manter a economia e os empregos ali, né, naquele período mais severo da pandemia, que era o teletrabalho quase que 100%, certo? E na maioria dos lugares era 100% de fato. Então, qual era o objetivo do teletrabalho no contexto da medida provisória? Dessa medida provisória, que é a 927, né? O objetivo era manter a economia e os empregos juntamente com a saúde dos trabalhadores, porque nós tínhamos muitos trabalhadores que ali se encontravam no grupo de risco, que eram da idade, né? Que é o grupo de risco, que são os idosos, os diabéticos, que tinham algumas doenças, né? Então, essa medida provisória trouxe a previsão do teletrabalho de forma a proteger a saúde dos trabalhadores e fazer com que, né, os empregos na pandemia não caíssem, a economia também não sofresse de muitas formas. Tá bem? Essa medida provisória ela não foi convertida em lei, ela perdeu a sua eficácia, né? Depois do seu prazo, porque não houve uma adesão. Os mais estudiosos falam que não houve um acordo entre o Legislativo e o Poder Executivo. Desta forma, a medida provisória perdeu sua eficácia no mês de julho de 2020 mesmo, mas ela durou durante esse tempo na fase mais severa da pandemia, com o objetivo de proteger, né? Proteger os trabalhadores e proteger também a economia. Temos também a MP 928, que a gente entende como uma MP que falava dos assuntos, né? da saúde, porém
de acordo com o STF, eu falando, tá? De acordo com o STF, ela diminuía o alcance da Lei de Acesso à Informação. Por que ela diminuiu o alcance da Lei de Acesso à Informação? Porque ela previa a suspensão dos prazos de resposta à informação da administração pública por motivo de teletrabalho. O que é isso? A pessoa estava em teletrabalho, então ela suspendeu para as outras pessoas, né, da sociedade o prazo de informação, ou seja, um prazo mais estendido, porque os empregados justamente estavam em teletrabalho. Desta forma, o STF entendeu que alguns dispositivos dessa medida provisória diminuíam o alcance da Lei de Acesso à Informação e dessa forma a medida provisória, os artigos que não foram tirados pelo STF perderam também a sua eficácia em julho de 2020, certo? Perderam eficácia porque, além de não ter ali aquele alinhamento entre o poder legislativo para poder converter essas medidas provisórias em lei, foi considerado uma medida provisória, como a gente pode dizer, negativa em relação à saúde na pandemia e à influência da internet. Foi uma medida provisória que não agradou tanto. No sentido de promover a saúde realmente no período da pandemia, a gente veio trazendo da Constituição, trouxe para as medidas provisórias, falamos da lei, e agora a gente vai falar mais ainda do palpável, do operacional, que eram as recomendações do Conselho Nacional de Medicina, né? Temos a recomendação número 083 de maio de 2020, que segundo ela, vou ler em verbos aqui, tá bom? Recomenda medidas de transparência na divulgação dos dados estatísticos e notificação compulsória de agravos em saúde do trabalhador devido à Covid-19. Então, temos aí a influência da internet na questão da transparência de divulgação, né? Geralmente ali a gente está tratando de saúde na pandemia e lei geral lei de proteção de dados, né? Desculpa, lei de acesso à informação. A gente está falando ali de lei de acesso à informação. Então, a gente vê a influência da saúde na pandemia e a influência da internet, já que essa recomendação é para que haja a divulgação e transparência nos dados, para que, se os trabalhadores tivessem, como pode dizer, não estivessem com boa saúde, tivessem, por exemplo, uma alta internação por Covid naquela época, né, de 5 de maio de 2020, essa transparência e essa divulgação não parasse, para que o governo pudesse tomar outras atitudes, para pensar assim, por exemplo, subir o nível de internação de empregados. O governo ia tomar outras medidas além do teletrabalho para poder garantir a saúde desses empregados, entende? Então é nesse sentido, é mais uma questão de transparência na divulgação, para que o poder público, através dos poderes de saúde e também do executivo mesmo, diretamente do presidente, né, através de medidas provisórias, do legislativo através de leis, e dos entes ali, dos órgãos, né, no caso a Anvisa, Conselho Nacional de Medicina, que poderiam trabalhar mais para proteger a população. Então ali a gente tem a medida de transparência na divulgação desses dados e notificações, tá bem? Essa é a recomendação número 33 de maio de 2020. Nesse sentido de pandemia, a gente teve muita, já entrando na questão da infodemia que o Marcos falou. E infelizmente, a gente teve que ter uma recomendação do Conselho Nacional de Medicina também, a recomendação número 59 de setembro de 2020, vou ler aqui em verbos também. Recomenda a retirada de material de comunicação alusivo à não obrigatoriedade da vacinação enquanto estratégia de enfrentamento da Covid-19, entre outras providências. Para contextualizar, quando foi disponibilizadas as vacinas durante a pandemia, muita gente falou que não iria tomar, por suas convicções pessoais. Só que, como a vacina era uma questão de saúde pública,
os órgãos de saúde falaram que a vacinação ela teria que ser compulsória e obrigatória. E alguns políticos, alguns membros, até o próprio presidente da República na época, o Jair Messias Bolsonaro, se manifestou no sentido de dizer que a vacina não era obrigatória e tomaria quem quisesse, né? Quem quisesse tomar a vacina, que tomasse. Então, diante dessas declarações, a população se inflamou um pouco no sentido de não querer tomar a vacina e devido à baixa adesão também em outros países de fora que começaram a vacinação antes do Brasil, viu-se a necessidade de emitir essa recomendação aí dizendo que era para retirar material alusivo à não obrigatoriedade da vacinação, porque era uma questão de saúde pública e a gente precisava divulgar a obrigatoriedade da vacinação para proteger a população. Bom, a análise doutrinária agora é no sentido de dizer que a pandemia, né, a saúde na pandemia foi afetada pela internet na questão já mais psicológica, sabe? O Marcos muito bem falou sobre a infodemia, muito bem falou sobre a divulgação de fake news e os doutrinadores eles se debruçaram mais em relação a esses efeitos psicológicos da pandemia da Covid-19 com a ajuda da internet, né? Romualdo Marques, que o Marcos também citou, ele fala muito sobre as fake news, ele fala bastante sobre os efeitos que ela trouxe, né? Elas são muito presentes, elas ficaram, inclusive, elas aumentaram na pandemia, e a pandemia agora está no sentido de desaceleração, né? Está no sentido de acabar, estar enfrentando os resquícios delas ainda. Porém, as fake news, elas ficaram presentes. Se tratando de infodemia também, a gente tem outro sentido não muito diferente, mas no sentido não de ser fake news que sejam divulgadas, mas uma grande quantidade de informações que as pessoas não têm a capacidade, devido à grande recepção de informações, ela não tem a capacidade de fazer aquele juízo de valor. Quais informações são seguras de consumir e quais informações não são. E por muitas vezes, devido ao grande capricho, essa que é a verdade, as pessoas que divulgam fake news elas estão cada vez mais capacitadas em maquiar informações e trazer informações erradas e falsas. Então a gente acaba recebendo muita informação e por muitas vezes a gente acaba acreditando em informações falsas. Então Romualdo Marques ele conclui, né, falando assim: desta forma, a pandemia do novo coronavírus pode impactar a saúde mental e o bem-estar psicológico, também devido à mudança de rotina nas relações familiares. E esse cenário ele é agravado progressivamente pela difusão de mitos e informações equivocadas, né, sobre a pandemia. A gente tem que ele fala também sobre, como o Marcos disse, sobre as coisas que falaram sobre métodos que não faziam sentido, né, que não tinham eficácia, e também sobre vídeos alarmantes, falando que a pandemia ia acabar com o mundo e acaba deixando as pessoas em pânico, né? Desta forma, a gente tem que trazer ele também trouxe a parte positiva disso, que era justamente tratar a pandemia e a internet como um meio de você juntar grupos, estreitar relações e ajudar para que essas informações confiáveis sejam difundidas, tá? Essas pessoas com interesses comuns e compartilhados, ela vai ter um fluxo de comunicação rápida e simultânea. A gente usando isso para o bem, a gente vai combater as fake news, né? E é isso que Romualdo Marques ele cita em seu texto, em sua doutrina, né? Que se a gente buscar meio para minimizar fake news, a gente vai ter uma sociedade muito mais saudável psicologicamente, porque fake news, como todos aqui sabem, fake news mata. Então, nesse sentido,
é que os estudiosos caminham.